Pessoal, consegui voltar. Vocês estão me vendo? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, professora. Vocês não vão acreditar, mas a internet da minha casa deu defeito. Eu vim correndo para o consultório. Não sei se vocês vão acreditar. Meu Deus, deu tudo certo. Que bom. Vamos lá. Vamos retomar? Podemos? Vamos lá, hein? Vou colocar para gravar. Está gravando? Já. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre a membranosa. A gente já falou sobre a lesão mínima, falamos sobre a GESF, falamos que a lesão mínima é uma doença mais da criança, né? A GESF é do adulto mais jovem, 20, 30 anos, e agora a gente chegou na glomerulonefrite membranosa, que é uma glomerulopatia que acomete mais indivíduos mais velhos, assim, né? A partir dos 40 anos. Então, 1/3 de pacientes com síndrome nefrótica submetidos à biópsia renal tem membranosa, né? Ela acomete principalmente, então, homens brancos com mais de 40 anos. Não quer dizer que uma mulher não possa ter membranosa. Sábado eu atendi uma paciente aqui no consultório que tem membranosa. Ela entrou em remissão espontânea. Olha que maravilha. Eu vou mostrar para vocês o que é isso daqui a pouquinho. Mas essa paciente, ela entrou em remissão espontânea, tá? Em mulheres jovens, ela tá muito relacionada ao quê? Ao lúpus, né? Então, eu falei para vocês, não sei se vocês vão lembrar na aula do professor Alexandre, quando ele falou de síndrome nefrítica, ele falou sobre o lúpus, sobre a nefrite lúpica. Nós temos alguns tipos histológicos da nefrite lúpica, né? E o tipo 4 está relacionado justamente ao lúpus, a membranosa, perdão. Então, nefrite lúpica, tipo 5, perdão, gente. Então, nefrite lúpica, tipo 5, está relacionado, então, à glomerulonefrite membranosa, tá certo? Certinho? Então, vamos lá. É mais comum, então, que se apresente como síndrome nefrótica. A membranose é aquela síndrome nefrótica chapada. Normalmente, a pressão controlada, não tem hematúria, é aquela síndrome nefrótica, tá? E aqui, os eventos trombóticos são mais comuns do que nas outras glomerulopatias relacionadas à síndrome nefrótica. Então, os eventos tromboembólicos, né? As complicações tromboembólicas são muito mais comuns aqui na membranosa, tá certo? Estão acompanhando direitinho? Tá aparecendo na tela para vocês? Acho que tem uma aluna que não estava aparecendo na tela. Tudo certo? Beleza, então. Então, quando a gente falar em membranosa, vocês vão pensar assim, ó, pensa numa pessoa de mais de 40 anos, né? Um homem branco mais de 40 anos. Aí eu penso em glomerulonefrite membranosa, né? O paciente com síndrome nefrótica. E síndrome nefrótica numa mulher jovem, eu tenho que pensar em lúpus, né? E aí é o tipo 5 do lúpus, que é o tipo que está relacionado à membranosa. Não sei se vocês lembram que o Mitsu colocou, né? O tipo 3 e 4, sendo 4 que mais cai em prova, porque é o que a gente chama de proliferativa difusa, que é a forma mais grave, se manifesta como síndrome nefrítica. Já tipo 5, síndrome nefrótica, né? Que é a membranosa, tá bom? Glomerulopatia membranosa, na nefrite lúpica. Vamos lá, como é que acontece a glomerulonefrite membranosa? Ela é uma doença imunomediada. Então, gente, ela ocorre a partir da formação de um complexo antígeno-anticorpo. Então, e esse antígeno pode ser um antígeno local ou um antígeno circulante, tá? Se esse antígeno for um antígeno circulante, ele tem que ter carga positiva para ele conseguir atravessar a célula endotelial, a membrana basal e cair no espaço subepitelial. Eu vou mostrar para vocês adiante. Ou esse antígeno é um antígeno que faz parte da estrutura do glomérulo, principalmente do
podócito, tá bom? Todo mundo acompanhando até aqui, todo mundo presente. Vamos lá? Estão entendendo? Então, olha só, eu preciso que se forme um complexo antígeno-anticorpo e esse complexo antígeno-anticorpo vai se depositar entre a membrana basal e a célula epitelial visceral, que é o podócito. Então, há a formação de um imunocomplexo, tá? Esse imunocomplexo, ele vai deflagrar uma série de reações. Vai haver ativação de complemento, apesar de não haver consumo de complemento. É uma doença onde C3 e C4 não vão cair, tá bom? Mas a ativação de complemento e a formação de um complexo de ataque à membrana, que vão levar, ó, à perda de integridade do diafragma das fendas de filtração. Lembra que eu falei para vocês, ó, o podócito emite seus prolongamentos citoplasmáticos que vão se interdigitar. Entre essas interdigitações, eu tenho ali uma membraninha que recobre o diafragma da fenda de filtração, né? Quando isso está alterado, essa membrana que recobre esse diafragma da fenda de filtração, o que vai acontecer? Vai ter perda de proteína na urina, tá? E ainda há um espessamento da membrana basal. Quando eu tenho espessamento da membrana basal, né, eu tenho também um comprometimento de uma estrutura importante ali, que a membrana basal, ela confere carga negativa à barreira de filtração glomerular. Então, vai haver um excesso de produção de colágeno tipo 4 e de laminina pelo podócito lesado. E esse outro componente de proteção da barreira de filtração glomerular acaba também sendo comprometido, tá bom? Estão entendendo direitinho? Agora, esse ponto aqui é um ponto muito interessante, é algo mais novo, tá? Eu tenho agora alguns biomarcadores na membranose. Isso não existia. Há 5 anos atrás, isso não existia, né? Esse receptor de fosfolipase A2 significa o seguinte: eu tenho lá no podócito um antígeno que, na verdade, é esse receptor, fosfolipase A2. Ele está presente, ele é expresso lá. Como é que aconteceu agora? Ele é expresso na célula podocitária, né? E aí, há então a formação de um anticorpo contra esse receptor de fosfolipase A2. Ele se comporta ali como se fosse, então, um antígeno, né? Então, eu já consigo dosar, eu tenho anticorpo antifosfolipase A2, né? Antirreceptor de fosfolipase A2, também chamado de antiplar2 ou antiplar2R, né? Então, hoje eu já consigo dosar esse anticorpo. E quando ele está positivo num paciente com uma síndrome nefrótica clássica, eu posso, inclusive, não biopsiar. Olha que interessante, né? Porque ele é muito específico para a membranose. A sensibilidade fica em torno de 70%. Então, eu posso aí ter, em cada 100 casos, 30 que eu não consigo detectar um anticorpo, tá? Esses outros anticorpos, né, antitrombospondina 1, né, e o NEL1 também são biomarcadores, né? Esse aqui corresponde por cerca de 15% dos pacientes, né? E esse aqui também, perdão, gente, trombospondina 1 corresponde a 5% dos casos são positivos para esse anticorpo, e o NEL1 é mais novo ainda, e estima-se que 17% dos pacientes com síndrome nefrótica por membranosa têm esse biomarcador positivo. Mas hoje, na prática clínica, o que eu consigo dispor é desse anticorpo antifosfolipase A, antirreceptor de fosfolipase A2, que é o antiplar2R. Tá certo? Tá entendido? Então, olha só, gente, vamos guardar o mais importante, que é esse anticorpo antirreceptor fosfolipase A2, ou antiplar2R. Quando ele está positivo num paciente com síndrome nefrótica clássica, onde não me dá dúvida nenhuma de que pode ser uma outra coisa, e ele vem positivo, eu posso não biopsiar o paciente. E ele também tem um papel importante em prognóstico.
ele pode servir como acompanhamento. O paciente que tinha um nível muito alto desse anticorpo, superior a 150, que é considerado muito alto, e ele cai ao longo do tempo, e esse paciente tem um quadro estável, a gente pode entender que esse paciente tende à remissão espontânea. Por outro lado, era um paciente que tinha um nível alto, mas clinicamente ele estava estável, né? E aí fica mais alto ainda, esse paciente é um paciente provavelmente ele vai evoluir com piora, inclusive em última análise da função renal, tá? Tende a ter uma proteinúria mais severa. Tá entendido? Então, a dosagem do anticorpo antifosfolipase A2, ele me permite o diagnóstico de membranosa primária, evitando a necessidade de biópsia. Ele avalia ainda a possibilidade de remissão espontânea e permite avaliar, inclusive, a resposta terapêutica e a atividade da doença, tá? Então, ele é um biomarcador muito importante para a gente. Agora, olha lá, em relação a tratamento, gente, o professor Alexandre chegou a falar para vocês que a gente, dos MABs da vida, né, que são os anticorpos monoclonais, esse aqui é anti-CD20, é o rituximab que a gente mais utiliza na nefrologia. E na membranosa eu posso usar esse anticorpo monoclonal anti-CD20, né? Que é o rituximab para pacientes que têm a função renal preservada, mas que tem uma proteinúria muito alta e que tem outros critérios que mostram uma tendência a pior prognóstico. Porque na membranosa, gente, eu pondero se eu vou tratar ou não. Eu nem sempre eu trato, sabe? Eu uso alguns critérios para pensar em tratamento. Então, se esse paciente está piorando a função renal, se ele aumentou a se ele aumentou a creatinina, né? Então, ele tem uma creatinina superior a 1,5 miligramas por decilitro, ou se esse paciente caiu em mais de 20% taxa de filtração glomerular nos últimos 2 anos, ou se esse paciente tem uma proteinúria superior a 8 gramas. Então, são critérios que eu utilizo para pensar em tratar. Assim como o nível desse anticorpo, que eu falei para vocês, também me auxilia em identificar quem é que vai se beneficiar de tratamento. Porque uma boa parte pode entrar em remissão espontânea. Tá certo? Então, olha só, gente. Não responde bem a corticoide isoladamente. Então, no paciente que tem uma função renal normal, mas tem, por exemplo, mais de 8 gramas de proteinúria, né? Esse paciente eu vou ter que tratar. Tem um nível de anticorpo antifosfolipase A2, né, muito alto, eu vou tratar. Então, eu posso usar rituximab, se a função renal é normal. Agora, se a função renal está comprometida, né, eu vou pensar em usar corticoide e mais uma droga que a gente chama de agente citotóxico. Aqui entra o clorambucil ou a ciclofosfamida, especialmente a ciclofosfamida, tá? Então, guardem assim, função renal normal, mas com critérios de tratamento, porque tem um pior prognóstico de evolução, eu uso o rituximab. Paciente com uma função renal prejudicada, eu vou usar corticoide com droga citotóxica, especialmente a ciclofosfamida. A gente faz ciclos, um mês usa corticoide, um mês usa droga citotóxica. 50% dos pacientes vão evoluir com doença renal crônica estágio 5 num prazo de 3 a 10 anos. Por que 3 a 10 anos? Uma variação tão grande? Depende, inclusive, do nível de proteinúria, tá? Quanto maior a proteinúria e mais alta a creatinina, pior a função renal no diagnóstico, maior a tendência de progressão. Então, o tratamento vai depender do risco de progressão da doença que está relacionada à proteinúria e à função renal. E uma boa parte, como eu vou mostrar para vocês aqui adiante, nesse gráfico, evolui com uma melhora espontânea. Então, aqui ao longo de 5 anos, 100 pacientes não tratados com nefropatia membranosa idiopática. O que aconteceu com eles? Ó, cerca de 20% entrou em remissão completa, tá? Eu considero remissão completa quando a proteinúria cai abaixo de 500 miligramas em 24 horas, tá? Uma boa parte, aqui cerca de 40% aqui, ó, nessa linha aqui, entrou em remissão parcial. E esse grupo aqui, ó, se manteve com síndrome nefrótica, cerca aí de também uns
A remissão parcial em torno de 40% a 50% e se manteve com síndrome nefrótica cerca de 40%. Tá certo? Vamos agora, só para recordar que a membranose ela pode ter formas secundárias. Essa doença, como eu falei para vocês, se relaciona à formação de complexo antígeno-anticorpo. Então, eu tenho doenças sistêmicas que podem contribuir com algum tipo de antígeno, pode funcionar por exemplo, vamos lá, dar um exemplo aqui de hepatite C, por exemplo, né? O vírus de hepatite C ele pode se comportar aí como um antígeno, né? E aí você tem a formação de um antígeno-anticorpo, deposição em nível subepitelial, forma um imunocomplexo e toda aquela cascata que eu comentei com vocês acontece, tá certo? É importante investigar tumores ocultos, porque a membranosa, ela pode se relacionar a como se fosse uma síndrome paraneoplásica, tá? O que os autores colocam agora é porque são pacientes de mais de 40 anos que frequentemente já tem que fazer mesmo screening de doenças neoplásicas, né? Então, que a gente faça para esses pacientes o screening necessário. Tive uma paciente no consultório que foi feito um diagnóstico de câncer de pulmão a partir da síndrome nefrótica. Foi biopsiada, era membranosa, a gente rastreou e ela tinha um câncer de pulmão, tá? Era uma paciente tabagista, inveterada. Então, cabe investigação de tumores ocultos, pensando principalmente na... Estão me ouvindo, gente? Principalmente no perfil do paciente, tá? Ativar, falar, entendeu? Gente, a chance de recidiva, eu vou ter que checar qual é a chance de recidiva. Não é tão alta quanto na GESF, tá? Eu não sei o valor exato, mas não é um problema como é na GESF. Na GESF, a recidiva é muito alta, tá? Aqui eu coloquei até a imagem da microscopia eletrônica antes da microscopia óptica, para vocês terem uma noção mais precisa do que é o depósito do imunocomplexo. Olha só, luz do capilar glomerular, célula endotelial, aqui a membrana basal, tá vendo aqui a membrana basal? E aqui logo abaixo da membrana basal, entre aqui a membrana basal e a célula epitelial, eu tenho esse pretinho aqui, tá vendo? Que tá como D, material elétron denso. São os imunocomplexos depositados, né, na região subepitelial. O que acontece é que a membrana basal acaba crescendo em torno desses imunocomplexos, né? E isso vai dar uma imagem na microscopia óptica como se fossem algumas espículas, parece, tá vendo? Porque a membrana basal ela vai crescendo em torno desse material elétron denso. Lembra que a gente falou, né, que isso determina o espessamento da membrana basal? Parece que passou uma canetinha aqui. Essa coloração é uma coloração especial para ver mesmo a membrana basal, né? Uma coloração pela prata, que eu consigo ver muito bem a membrana basal formando esses spikes, tá bom? Ou espículas, tá bom? E na imunofluorescência, parece que passou uma canetinha na membrana basal, tá vendo? Eu tenho depósito aqui de GG e de C3 ao longo das alças capilares glomerulares, né? Bem, a investigação clínico-laboratorial, né? Eu sempre vou fazer essa investigação em todo paciente adulto com síndrome nefrótica. Eu vou perguntar sobre doenças sistêmicas como diabetes, lúpus, uso de anti-inflamatório, né? Vou dosar FAM, complemento, eletroforese de proteínas urinárias, isso é em urina de 24 horas, tá? Eletroforese de proteínas urinárias é em urina de 24 horas. Sorologia para sífilis, para hepatite B, C, HIV, dosagem de crioglobulinas, a dosagem do anticorpo antifosfolipase A2, né, que é o anti-PLA2R, pelo ELISA. O ponto de corte ainda não está bem definido, mas o que tem na literatura agora é que acima de 150 seria um valor alto, né, então indicando pior prognóstico, e abaixo de 50 seria um valor de melhor prognóstico, tá? Ultrassom renal, a gente comentou isso numa aula anterior também, que o paciente, por exemplo, que vai fazer biópsia e tem um rim único, está indicado biópsia a céu aberto. O que é isso?
leva para o centro cirúrgico e faz a biópsia com o rim na mão, né? Por quê? Porque se tiver algum sangramento, o cirurgião tem como resolver ali na hora. A biópsia percutânea, quando você faz a biópsia de um rim único e sangra, o paciente vai perder o único rim que ele tem, ele vai para diálise, né? Se tiver alguma intercorrência. Por isso que sempre tem que ter biópsia, tem que ter um ultrassom antes de biopsiar. E além disso, eu tenho que ver se esse rim é viável. Se eu tiver um aspecto de rim crônico, tem indicação de biópsia? Hein, gente? Um rim diminuído de tamanho, com perda de relação pós-medular, já passou, já era. Cheguei atrasada, não adianta mais biopsiar. Se eu biopsiar, eu vou encontrar esclerose difusa, tá? Global e difusa. Que é o final de todas as glomerulopatias. Então, ó, síndrome nefrótica, fizeram essa pergunta, né? Quando que eu biopsio? Síndrome nefrótica em adultos, incluindo no lúpus, eu sempre biopsio, né? Proteinúria acima de 1 grama, eu também quase sempre biopsio. Quando é que eu não biopsio? Crianças, sobretudo abaixo de 10 anos, né? Diabetes com evolução típica, também não biopsio. Neoplasias previamente diagnosticadas, são pacientes que têm neoplasia, eu não biopsio. E o paciente que tem doenças sistêmicas, né, que eu possa biopsiar algum tecido periférico, né? Eu tenho uma paciente no consultório que tem uma glomerulopatia e o diagnóstico foi feito, a princípio ela fez uma biópsia de pele, né? E aí a gente identificou uma doença sistêmica e tratou, né? Sem a necessidade de biópsia renal. Tá bom, gente? Entenderam direitinho? Eu trouxe um caso clínico para vocês, é um caso verdadeiro. No consultório eu tive esse paciente. É um paciente de 26 anos, foi encaminhado para mim por um cardiologista, porque, na verdade, ele foi um cardiologista porque ele queria fazer atividade física. Ele queria nadar, queria fazer natação. Não tinha nenhum sintoma, né? Sem comorbidades prévias, né? O cardiologista o avaliou, não identificou nenhuma alteração, mas pediu alguns exames complementares. Dentre esses exames complementares vieram uma creatinina sérica de 2,5 miligramas por decilitro, um exame de urina com 2 cruzes de albumina no EAS. E aí ele encaminhou para mim. Quando ele encaminhou para mim, ele me relatou que percebia um pouco de espuma na urina há quase 1 ano, mas que ele não tinha valorizado muito. E a pressão arterial estava elevada, estava com 130 por 100 de pressão arterial no consultório, mas ele não tinha edema. Eu pedi novos exames, né? Na verdade, gente, esse paciente, o primeiro EAS dele nem tinha proteína. Eu repeti esse EAS e confirmou a proteinúria, sabe? Mas era uma questão mesmo de laboratório. Então, a clínica é soberana. Se você tem um exame que está estranho, repete, né? Ou pede para o laboratório refazer. Então, ele tinha, nesses exames que eu pedi depois, ele não tinha anemia, ó, hemoglobina de 14, né? Albumina, olha a albumina, ó, 4,1 de albumina sérica, isso é no sangue. Colesterol total e frações era normal, as enzimas hepáticas eram normais. Todo paciente que tem síndrome nefrótica ou tem proteinúria acima de 1 grama, quando eu estou suspeitando de uma glomerulopatia, eu tenho alguns exames que eu peço de rotina, justamente para avaliar se não tem nenhuma doença sistêmica subjacente, se eu não estou diante de uma glomerulopatia secundária. E foi isso que eu fiz. Eu pedi sorologia para hepatite B e C, para HIV, VDRL, da sífilis, né? FAM, ANCA, crioglobulina. Veio tudo negativo. Ele tinha, no entanto, uma proteinúria de 24 horas com 1.800 miligramas de proteinúria em 24 horas. Depois a gente fez também a microscopia de fase desse rapaz, que mostrou, além da albumina presente, né, cilindrura significativa, cilindros hialinos e celulares e hematura dismórfica, 20.000 hemácias por ml de urina. E aí, eu vou perguntar para vocês, isso aqui foi questão de prova, hein?
antes de perguntar mais alguns exames. O ultrassom, ele tinha um rim direito de 9,5 centímetros, o esquerdo de 10 centímetros, com relação córtico-medular preservada, apesar de haver já um discreto aumento da ecogenicidade cortical, a relação ainda estava preservada. O raio-x de tórax era normal, o eletrocardiograma era normal e o fundo de olho era normal também. E aí, sim, eu pergunto para vocês. Primeiro, aliás, antes dessa pergunta aí, esse paciente tem síndrome nefrótica? Posso até voltar aqui para vocês. Me responde, esse paciente tem síndrome nefrótica? Sim ou não? Quem mais? Vamos lá, gente. Tem síndrome nefrótica, sim ou não? Show! Muito bem, vamos lá, em frente. Muito bem, não tem síndrome nefrótica. Agora, outra pergunta. Mas vocês acham que tem uma glomerulopatia? Muito bem, excelente. Porque olha só, se vocês entendem que ele tem uma glomerulopatia, vocês entendem que esse paciente precisa de um nefrologista, tá? Quando a gente identifica a possibilidade de uma glomerulopatia, ele vai ter que ir para o nefrologista. Por conta das hemácias dismórficas, muito bem, Ana Beatriz, mas também por conta do quê? O que mais que fala a favor de uma glomerulopatia, gente? Porque se for hemácia dismórfica, fica molinho, né? A proteinúria. Ele tem uma proteinúria importante, mais de 1 grama em 24 horas, né? Ele tem uma alteração da função renal inexplicável, porque, olha só, a gente tem um fundo de ouro no eletrocardiograma normal. Se fosse a hipertensão, porque a gente identificou a hipertensão nesse rapaz, apesar do que ele desconhecia ser hipertenso. Mas vamos supor que ele fosse hipertenso há tempo suficiente para machucar o rim. Ele teria ou um fundo de ouro alterado ou um eletrocardiograma com hipertrofia ventricular esquerda, ou ambos. Ele não tem nada disso. Então, ele não tem hipertensão capaz de ter machucado outros órgãos-alvo. Por que ele teria machucado os rins? Entenderam? Então, ele tem ele tem hipertensão que a gente não consegue ter uma causa jovem, né? A hipertensão é secundária a alguma coisa, essa hipertensão. Provavelmente não é hipertensão primária. Então, pode ser uma hipertensão secundária, é uma doença renal, né? Já que essa creatinina está aumentada, né? E aí eu fico pensando, será que há um prejuízo, um comprometimento renal levando à hipertensão? É o mais provável. Entenderam, gente? Pode pensar em síndrome de jaleco branco, sim, tá certo, né? Ele tem só, tá certo, pode ser. É uma aferição única em consultório, tá certo. Mas vamos supor que ele realmente tivesse hipertensão, a gente confirmou essa hipertensão. Num jovem, né, com essa creatinina, com essa proteinúria, eu vou pensar que essa hipertensão é secundária à doença renal, já que, inclusive, essa hipertensão é recente. Quando eu faço o fundo de olho eletro e vejo que essa hipertensão é recente. Tá joia, gente? Aí vamos às perguntas aqui. Qual o diagnóstico mais pertinente ao caso? Responde para mim aí no bate-papo. A, B, C ou D? Vamos lá, galera. Tem que tomar cuidado com o efeito manada, hein, gente? Porque um responde, todo mundo vai respondendo. Quero que vocês tenham firmeza na resposta de vocês. Então, me respondam. Vocês marcaram B. Por que B? Por quê? Gostei. Parece mais nefrítico que os outros. Boa resposta. Gostei. Isso aí, tem hematúria, tem componentes nefríticos, né? Na verdade, ele não tem síndrome nefrótica, mas assim, a mais importante que ele tem aí é essa proteinúria, né? Que é expressiva e tem alteração da função renal, hematúria dismórfica, né? E
eu entendi que ele tem glomerulopatia. É um paciente jovem, concorda comigo? Né? Por exclusão, gostei, é um paciente jovem, é um paciente que tem uma proteinúria significativa e que tem, sim, componente da síndrome nefrítica, né? Então, por exclusão, fazer questão de músculo escolha é por exclusão mesmo, tá certo, né? Proteína transitória, por exemplo, quando você tem infecção urinária, você tem uma proteína transitória, mas não é persistente. Mas não tem nada a ver, né? Nefrolitise, só para vocês saberem que a hematúria da nefrolitise é isomórfica, não é dismórfica, não é isso, né? A C, glomerulopatia secundária, possivelmente nefropatia membranosa secundária tumor oculto. Eu pensaria mais na questão da faixa etária, né? Foge, né? E a membranosa, ela dá mais a síndrome nefrótica chapada, sem hematúria, sem hipertensão, sem alteração da creatinina, né? Proteína ortostática não tem nada a ver, né? Ortostática, quando o paciente, às vezes, quando ele fica durante o dia, ele tem a proteinúria no final do dia e à noite ele não tem proteinúria, mas não é nem o que a gente conversou aqui, foge completamente. Tá certo? Entenderam? A D não é porque assim, a proteína ortostática é um paciente que ele tem ao longo do dia, ele tem isso é benigno, não é algo que a gente tenha que se preocupar. E a gente faz esse diagnóstico porque a gente faz a proteinúria em 12 horas. Faz em 12 horas diurnas, depois faz 12 horas noturnas, né? E a gente observa que esse paciente vai ter proteinúria só diurna e não vai ter noturna, tá? Mas o paciente não vai ter hipertensão, não vai ter hematúria, tá? Qual que é a conduta indispensável para o diagnóstico de certeza desse paciente? Tcharam! Vamos lá, gente, responde aí. Isso, show! Vai respondendo aí. Vamos por exclusão, vou de baixo para cima, tá? Clearance de creatinina. Ele serve para fazer o quê? Para que serve fazer o clearance de creatinina? Isso, estimativa da taxa de filtração glomerular. Eu vou ter que fazer isso, sem dúvida. Mas isso me dá o diagnóstico de certeza do paciente? Não, né? Microscopia eletrônica da urina. Isso aí a pessoa está completamente fora de órbita, né? Porque a gente faz microscopia eletrônica de um fragmento renal, né? Isso nem existe, tá bom? Não que eu saiba, eu nunca vi fazendo. Eletroforese de proteínas urinárias. A eletroforese de proteínas urinárias eu faço com urina de 24 horas. E aí eu consigo identificar quais os tipos de proteína que o paciente está perdendo. É especialmente importante no diagnóstico do mieloma múltiplo, onde o paciente ele perde proteína na urina, mas não perde albumina. Ele perde, na verdade, imunoglobulinas, tá? Então, eletroforese de proteínas urinárias está indicado especialmente quando eu quero fazer o diagnóstico de mieloma múltiplo, tá bom? Muito bem. Joia. Então, fechamos aqui. Nós vamos combinar de vocês agora, eu vou abrir a chamada, vou botar a chamada aberta. Vou dar 10 minutinhos para vocês, quando vocês tomam um café, e daqui a pouco a gente volta. Vou botar 15h40, 15h38, 15h50 a gente volta, combinado? Obrigada, gente. Vou dar pausa aqui. Então, gente, a nefropatia diabética, conforme eu mostrei para vocês nas aulas que eu enviei previamente, ela tudo começa com descontrole glicêmico, né? Então, o descontrole glicêmico, ele leva à formação daqueles AIDS, loss, né?
que levam a alterações tanto em nível intracelular quanto extracelular, que vão determinar, em última análise, né, alterações da membrana basal, a gente tem uma expansão da matriz mesangial e uma glomerulosclerose segmentar e focal, semelhante ao que a gente conversou anteriormente, só que secundária à nefropatia diabética, né? E o paciente começa a perder proteína, né? Há uma alteração, por exemplo, a membrana basal, né? O sulfato de heparona da membrana basal, ele perde a sua capacidade e aquela carga negativa que a sulfato de heparona confere deixa de existir. E é uma importante barreira para não deixar passar a albumina. Então, em última análise, o que eu tenho é um comprometimento da barreira de filtração glomerular, tudo começando pelo descontrole glicêmico, tá? E esse paciente, num primeiro momento, ele vai hiperfiltrar, né? A gente falou lá sobre a hiperfiltração, né? O paciente diabético, ele perde a sua capacidade de proteção do glomérulo renal em situações de hipertensão arterial. Então, quando tem um paciente hipertenso, fisiologicamente, a arteríola aferente, ela se contrai para não deixar transmitir a pressão sistêmica para o glomérulo, né? E na nefropatia diabética isso não acontece. Então, esse paciente, ele recebe a pressão no rim semelhante à pressão sistêmica. Isso vai comprometer comprometer o glomérulo a longo prazo, né? Então, inicialmente ele hiperfiltra, mas a longo prazo ele é lesado, né? Assim como a arteríola eferente, ela se fecha e aumenta ainda mais a pressão intraglomerular, fazendo com que o paciente hiperfiltre. Então, eu não sei se vocês têm alguma dúvida em relação a esses mecanismos, né? A patogênese da nefropatia diabética, né? E eu me coloco à disposição, tá bom? Então, tudo começa com descontrole glicêmico, mas a pressão arterial também tem um papel super importante, né? Então, o paciente que tem um descontrole glicêmico, ele tende a ter um comprometimento uma progressão maior dessa doença, porque a nefropatia diabética é a principal causa que a gente viu de doença renal crônica em todo o mundo, né? Segunda causa no Brasil. Então, em última análise, o paciente ele vai, no final das contas, perder sua função renal. Então, ele tem proteinúria e tem perda de função renal. E, para critério diagnóstico de nefropatia diabética, duas questões são fundamentais. Uma é a questão do tempo, né? Eu tenho que ter tempo de diabetes suficiente para ter comprometimento renal, né? Então, eu tenho que ter alguma evidência de que existe um comprometimento, que existe diabetes instalada há mais de 5 anos, né? E às vezes a gente não tem esse critério, mas tem um fundo de olho com retinopatia diabética. Então, se eu tenho retinopatia diabética no fundo de olho, eu entendo que esse paciente já tem diabetes há tempo suficiente para machucar, né, a retina, né? Inclusive, existe uma correlação entre a retinopatia proliferativa, né, e o surgimento dos nódulos de Kimmich-Wilson. Então, quando você tem no fundo de olho retinopatia proliferativa, geralmente você tem também no glomérulo nódulos de Kimmich-Wilson. Então, o fundo de olho vai me ajudar na questão temporal. Se eu não consigo definir que o paciente é diabético há mais de 5 anos, o fundo de olho, se tem retinopatia diabética, é um ponto importante para me ajudar a ter esse critério de tempo. E o outro critério, né, que tem que estar presente é uma albuminúria maior que 30 miligramas ou uma taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto persistentemente, ou seja, mais de 3 meses, tá? Então, para eu falar em nefropatia diabética, uma coisa ou outra, tá, gente? Então, taxa de filtração glomerular menor que 60 ml minuto ou albuminúria maior que 30 miligramas em 24 horas, de forma persistente há mais de 3 meses, num paciente que tem diabetes há pelo menos 5 anos. Tá certo? Entendido até aqui? Alguma dúvida?
Vocês estão aí? Tá entendido? Então, esse critério é muito importante de diagnóstico. Por isso, gente, eu vou focar no controle glicêmico, controle da pressão arterial, no bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona e no tratamento da dislipidemia, ao falar do tratamento da nefropatia diabética. E me coloco aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, vamos lá. Eu não falei para vocês que tudo começa com o descontrole da glicemia, né? Que é o descontrole da glicemia que vai gerar toda a alteração histopatológica que a gente vai encontrar, né? Isso associado à hipertensão arterial, que é frequente nesses pacientes também, tá? Então, o tratamento da hiperglicemia ele é capaz de prevenir o desenvolvimento da microalbuminúria e sua progressão, né? E um dos critérios diagnósticos da nefropatia diabética é o quê? Microalbuminúria. A albuminúria é maior que 30 miligramas em 24 horas. Ou seja, controlar a glicemia é capaz de prevenir, inclusive o quê? O desenvolvimento de nefropatia diabética. E se o paciente já tem microalbuminúria, que o termo correto, né, é albuminúria moderadamente aumentada, né? Se ele já tem essa microalbuminúria, eu consigo, então, retardar a progressão da doença. Então, quando tem macroalbuminúria, aí eu já não consigo ser tão eficaz, né? Então, quando ocorre a macroalbuminúria, não há comprovação de que o controle glicêmico reduz a velocidade da progressão da doença renal, né? Mesmo assim, eu busco esse controle glicêmico. E como é que eu sei? Qual que vocês acham que é o parâmetro principal? Qual é a minha meta? Qual é o objetivo de tratamento da glicemia, do controle glicêmico no paciente em relação à nefropatia diabética? Qual é o meu alvo terapêutico? Qual é o parâmetro? Qual é o alvo terapêutico desse parâmetro? Por exemplo, meu parâmetro vai ser glicose? Vai ser glicemia de jejum? Vai ser pós-prandial? Vai ser hemoglobina glicosilada? E desses parâmetros, escolhido o parâmetro, qual é a meta? Isso mesmo, hemoglobina glicada é o parâmetro. E a meta, muito bem, é manter essa hemoglobina glicada abaixo de 7, exatamente, tá? Então, gente, isso vale no paciente diabético antes mesmo que ele desenvolva a nefropatia diabética. É claro, o ideal é a prevenção, né? Agora, eu posso ser menos rígido em pacientes que já têm um comprometimento da função renal mais significativo. Até porque, gente, a insulina, ela vai ser excretada por via renal. Então, num paciente que tem uma taxa de filtração glomerular mais baixa, ele tem tendência a manter a glicemia controlada ou até fazer hipoglicemia. Quando ele usa insulina, né, ou hipoglicemiantes orais que estimulam a secreção de insulina, né, ele tende a fazer hipoglicemia. Então, eu tenho que tomar cuidado, né? O ótimo é inimigo do bom nessa situação. Então, se ele tiver uma taxa de filtração glomerular mais baixa, o que significa que ele tem um maior risco de hipoglicemia, eu posso ser um pouquinho menos rígido em relação a esse alvo terapêutico, tá? E eu tenho que ter muita atenção para a taxa de filtração glomerular a usar algumas medicações hipoglicemiantes orais, alguns hipoglicemiantes orais, e a insulina, né? Justamente por conta disso. É interessante que o paciente ele vai piorando a função renal, ou seja, a taxa de filtração glomerular vai caindo e fica mais fácil de controlar a glicemia dele, no sentido de que ele tem, inclusive, a hipoglicemia, né? Então, conforme essa taxa de filtração glomerular for caindo, eu tenho que avaliar a redução de dose de insulina, né? Alguns medicamentos são mais seguros nesse contexto do que outros, e outros eu tenho que suspender. Por exemplo, a metformina está relacionada à acidose lática. Então, num paciente com uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30 ml/minuto, pelo risco, né, esse paciente
com taxa de função glomerular abaixo de 30, ele tende a ter acidose metabólica, não é isso? Se ele usar metformina, aí eu tenho um acréscimo do risco de acidose lática. Então, aumenta a chance desse paciente evoluir com acidemia. Por isso, nesse paciente, eu evito, eu suspendo a metformina, tá? E tem alguns hipoglicemiantes orais que são mais seguros do que outros nesse contexto, tá bom? Alguma dúvida? Queria fazer uma observação. Se o paciente tem uma taxa de filtração glomerular razoável, né, acima de 30 ml minuto, né, especialmente acima de 45 ml minuto, uma medicação muito interessante é o inibidor do SGLT2. Vocês assistiram a aula que eu coloquei para vocês? Quando eu falei sobre a hipertrofia do túbulo contornado proximal, paciente com nefropatia diabética, ele tende a ter hipertrofia das células do túbulo contornado proximal. E é nesse nível que há a reabsorção de sódio e glicose. Então, tem um cotransportador ali que faz reabsorção de sódio e glicose. E aí acaba sendo ofertado menos sódio no túbulo distal, onde está a mácula densa. Então, recapitulando, paciente com nefropatia diabética, ele tem hipertrofia das células do túbulo contornado proximal, né, aonde está ali o cotransportador sódio-glicose, e esse cotransporte de sódio-glicose, a reabsorção de sódio-glicose, ela fica aumentada, porque chama upregulation, né? Tem uma upregulation desse cotransportador, então ele atua mais, reabsorvendo mais sódio-glicose. Assim, vai chegar menos sódio no túbulo contornado distal, onde está a mácula densa. A mácula densa atua como se fosse ali um sensor. E aí ela avisa a partícula aferente assim, está chegando menos sódio aqui. O que a partícula aferente faz? Ela se abre. Ela diminui a sua resistência, ela abre. E aí vai aumentar o fluxo sanguíneo renal com a intenção de ofertar mais sódio no nível distal, né? Então, o rim entende que está faltando sangue. E isso aumenta mais a hiperfiltração. E a longo prazo, isso prejudica o rim, tentar lesar mais o glomérulo, né? Já que ele vai hiperfiltrar. Então, esse inibidor, né, desse cotransportador sódio-glicose, né, que é SGLT2, né, que tem o 1 e o 2, ele inibe o cotransportador sódio-glicose 2, né? Quando ele faz isso, ele evita a hiperfiltração. Então, é uma medicação muito promissora que ajuda a controlar a glicemia desses pacientes, né? Porque aí, quando você inibe a reabsorção, você aumenta a glicosúria. Então, o paciente ele vai ter glicosúria, é um hipoglicemiante oral, né? Mas para ele atuar, o paciente tem que ter uma função renal razoável, né? Acima de 45 ml minuto, agora a gente já pode estar acima de 30 ml minuto, abaixo de 30 não tem efeito, né? E aí a gente usa esse medicamento com a intenção de controlar a glicemia e ele tem um efeito protetor renal a longo prazo. Então é uma medicação muito interessante para que a gente utilize. Só tem um problema que é o preço, tá? Uma medicação bem carinha, tá? Alguma dúvida em relação ao que a gente conversou até agora? Vocês estão muito quietos. Tudo certo? Entenderam esse mecanismo? Então, a medicação assim, que não pode faltar dentro do possível, né? Se a pessoa tiver condição financeira, não pode faltar. Em relação ao tratamento da hipertensão arterial, gente, os alvos terapêuticos, e quando é que eu uso, né? Bem, se o paciente é um paciente diabético e hipertenso, eu não tenho dúvida, eu vou usar IECA ou BRA, né? Por quê? Pela proteção também hemodinâmica, né? Diminui a hiperfiltração e também tem um efeito antiproteinúrico. Então, se é um paciente diabético e hipertenso, eu utilizo. Se ele for IECA ou BRA, se ele for diabético e tiver albuminúria, não tem a menor dúvida que eu também vou usar IECA ou BRA. Agora, se ele é diabético e não é nem hipertenso, nem tem albuminúria, não tem por que usar, tá certo?
Então, ó, o tratamento da hipertensão arterial, a despeito do agente hipertensivo utilizado, ele apresenta benéfico sobre a albuminúria e progressão da doença renal, tá? Então, alvo terapêutico. Paciente diabético hipertenso tem que manter a pressão arterial menor que 130/80. Agora, se ele é diabético hipertenso e ele tem uma proteinúria superior a 1 grama, eu tenho que tentar fazer esse controle ainda melhor, menor que 125/75 milímetros de mercúrio. Tá certo, gente? Tá? Diuréticos para evitar hipervolemia. Me responde aí no bate-papo, gente. Se o paciente tiver uma taxa de filtração glomerular menor que 30 ml minuto, qual classe de diurético que eu devo utilizar? Responde aí para mim. Vamos, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Isso, vamos lá, gente. Continua aí. Todo mundo concorda? É isso mesmo? É isso mesmo, né? Se a taxa de filtração glomerular está abaixo de 30 ml minuto, a gente não usa tiazídico, tá? A gente usa diurético de alça, tá? Cuidado só de não esfoliar demais o paciente e causar aí uma injúria renal aguda. Lembra que a gente conversou na aula de doença renal crônica sobre a preocupação de não agudizar esses pacientes, tá bom? Então, ó, IECO-BRA, eles reduzem a proteinúria, retardam a perda da função renal, porque diminui a hiperfiltração. Eles são equivalentes, você pode usar um ou outro, né? Se o paciente é diabético e tem albuminúria, mesmo que normotenso eu vou usar. Agora, se ele é hipertenso e diabético, mesmo sem albuminúria eu uso. Agora, não tem vantagem nenhuma eu usar só porque ele é diabético. Se ele não tiver albuminúria nem hipertensão, eu não vou usar, tá bom? Lembrar que sempre quando eu inicio o IECO-BRA, eu tenho que ter uma creatinina basal. Uma semana depois eu tenho que dosar a creatinina novamente. Por quê? Porque pode haver um aumento da creatinina até 30% do basal, certo? Está contraindicado em estenose de artérias renais, podem causar hipercalemia e não associar IECA e BRA, tá bom? A gente não associa porque tem, inclusive, um desfecho negativo, né? Aumento de mortalidade, tá certo? Num grupo de risco, num grupo mais específico de alto risco cardiovascular, tá bom? Aumenta a chance de agudização também. Feito? Vamos lá. Em relação à dieta, gente, em relação à dieta, a Associação Americana de Diabetes recomenda a ingesta de 0,8 gramas quilo dia aos pacientes com nefropatia diabética, que é basicamente o que todo mundo deveria fazer, né? Uma dieta menos, evitar o excesso de proteína. E ao comer a proteína, ao ingerir a proteína, que seja uma proteína de alto valor biológico, então é melhor que seja de origem animal, mas podendo trocar a carne vermelha pela carne de frango, melhor, tá certo? Então a carne de frango, ela reduz a excreção urinária de albumina, assim como os níveis de colesterol, tá bom? Em relação à dislipidemia, né? Lembrar, gente, que o paciente diabético, e se ele evolui com doença renal crônica ainda, né, pela nefropatia diabética, é um paciente de altíssimo risco cardiovascular, né? E a gente tem estudos mostrando que as estatinas reduzem o declínio da taxa de filtração glomerular, melhora o desfecho cardiovascular, mas não tem benefício na albuminúria. Agora, a gente utiliza no paciente no consultório, no ambulatório, sem dúvida. O que é discutível é a vantagem no paciente em hemodiálise, mas em diálise peritoneal, hemodiálise, paciente em estágio 5, né? Mas ainda assim,
geralmente a gente utiliza assim, tá? Mas no paciente ambulatorial, em estágios que comportam tratamento conservador, sem dúvida a gente utiliza. E o alvo é manter um LDL colesterol menor que 100 e menor que 70 quando já tem doença cardiovascular instalada, tá bom? Alguma dúvida até aqui? E aí a gente vai para os casos clínicos. Eu trouxe 2 casos clínicos para vocês. Vamos lá para o caso clínico? Só um minutinho aqui. Bora! Vamos lá. Vamos lá, gente. JSF, masculino, 50 anos, branco, obeso, procura o postinho de saúde do bairro onde você trabalha. Ele é diabético há aproximadamente 10 anos e hipertenso de início recente, sem tratamento. Então, ó, homem, 50 anos, branco, obeso. Vamos começar a anotar aqui, ó. Vou pegar uma canetinha aqui pra gente anotando, ó. Então, ele é branco, obeso, procura o posto de saúde do bairro onde você trabalha. Ele é diabético, e aí eu tenho um critério importantíssimo, que é o critério o quê? De tempo. Há 10 anos que ele é o quê? Diabético. E a hipertensão tem início recente. Olha a pressão, gente, como é que tá? 150/90. Minimamente, quanto teria que ser o alvo terapêutico para ele? Mesmo que ele não tenha proteinúria, sendo diabético, a pressão arterial tem que ficar minimamente quanto, gente? Escreve aí no bate-papo. Vai lá, gente. 130 por... Quase, Gabizinha. Isso. Muito bem, gente. 130/80. Excelente. Ótimo. 130/80, né? Vamos lá, ó. Cardiovascular, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, aparelho respiratório, murmúrio vesicular universalmente audível, diminuído nas bases. O abdômen obeso, indolor e sem visceromegalias. E os membros inferiores edemaciados, uma cruz em 4. Espera que eu tenho que voltar aqui, deixa eu ver onde que eu estou aqui com o cursor, para poder passar o slide. Foi. Deixa eu apagar aqui. E aqui, ó, os exames do paciente. Ele traz consigo alguns exames. Vamos ver quais são esses exames que ele trouxe, ó. Um hematócrito de 38, hemoglobina 12,5, né? Vocês sabem qual é a hemoglobina normal de um homem? Qual é a hemoglobina normal do homem? Vocês sabem? Do homem, a hemoglobina, a gente usa muito mais hemoglobina do que o hematócrito, né, gente? Só sair daqui, peraí. Opa. Não tá saindo. Aqui foi. Deixa eu só entrar de novo aqui, pegar a canetinha novamente. Então, olha só, a hemoglobina no homem é acima de 13, tá? Tem uma anemia leve aqui, tá bom? Ureia de 70, potássio 4,5, creatina de 2. Glicose 180, hemoglobina de 9, LDL colesterol 190 miligramas por decilitro, albumina 3,5 gramas por centro, EAS uma cruz de proteína. Foi feita a relação albumina-creatinina mostrando 500 miligramas por grama. Quando é relação albumina-creatinina, o resultado pode vir assim, ó, 500 miligramas por grama de creatinina ou micrograma por miligrama, tá, gente? Mas é equivalente a 500 miligramas de albuminúria em 24 horas, tá? Professora? Oi? Qual que é o valor da albumina normal? É até 30 miligramas. Albumina sérica que você está falando ou na urina? Sérica. 3,5 a 5 gramas por decilitro.
Tá bom, obrigada. Nada, tá? Na urina, até 30 miligramas em 24 horas, né? E aí, vamos lá. Qual é a hipótese diagnóstica e a conduta? Uma pergunta bem... Vamos primeiro, qual é a hipótese diagnóstica? E aí, gente? Hipótese diagnóstica. Tá bom, vocês estão respondendo. Tá certo, nefropatia diabética. Baseado no quê? Que critérios que esse paciente tem para a gente falar que tem nefropatia diabética? Tempo de doença. Qual o tempo mínimo? Para que tenha comprometimento, para que tenha comprometimento renal pelo diabetes, pelo menos 5 anos de doença. Tanto é que o rastreamento da nefropatia diabética eu faço assim, gente, presta atenção. Quem tem diabetes tipo 1. Tipo 1, a gente sabe o momento que ele ficou diabético normalmente. Então, a gente faz o rastreamento, né, no momento do diagnóstico. Tá certo? Faz? Não, desculpa. Diabético tipo 1, a gente sabe quando ele tem um diagnóstico. Ah, foi diagnosticado hoje, internou na UTI com cetoacidose diabética. Daqui a 5 anos, eu começo a me preocupar. Claro, eu já começo a controlar a glicemia muito bem, controlar a pressão muito bem, mas tem indicação de fazer o rastreamento de nefropatia diabética daqui a 5 anos. Já o tipo 2, eu não consigo definir exatamente quando é que ele ficou diabético, eu já rastreio no momento do diagnóstico, tá certo, gente? Isso é muito importante. Agora, em relação ao diagnóstico da doença, diagnosticar nefropatia diabética, a doença já está instalada. Aquilo que eu falei para vocês, tempo de doença, mais de 5 anos, ou uma evidência, que aí pode ser o fundo de olho, mostrando retinopatia diabética. Então, eu tenho uma evidência de que existe uma doença há mais de 5 anos, a ponto de comprometer a retina, tá certo? Mas, quais são os outros 2 critérios? Então, tempo é um critério. Quais os outros 2 critérios? Pode ser um ou outro. Tempo tem que estar sempre. E os outros 2 critérios que eu comentei com vocês? Hein, gente? Proteinúria? Isso aí, proteinúria é um critério. Mas quanto de proteinúria? Tem que ter, por exemplo, tem que ter mais de 300, tem que ter macroalbuminúria. Como é que é isso? Para eu falar... Mas qual é o valor? Para eu falar em diagnóstico de doença renal pelo diabetes. (10 gramas, proteinúria subnefrótica, 1 grama. E aí, gente, para eu falar que tem nefropatia diabética já instalada, quanto de proteinúria? Ó, o critério diagnóstico se você tiver mais de 30 miligramas, mais de 30 miligramas em 24 horas, né, é um critério. O critério clínico são 2. Um é esse, albuminúria maior que 30 miligramas por dia. Isso aí. Não precisa ser macroalbuminúria não, gente. Se o paciente é diabético há mais de 5 anos e tem microalbuminúria, ou seja, uma albuminúria maior que 30 miligramas em 24 horas, eu já falo que esse paciente tem nefropatia diabética, tá? Tá numa fase incipiente, numa fase inicial? Tá, mas ele já tem nefropatia diabética, tá? E qual é o outro critério? Tempo sempre tem que estar existindo, né? Tem um outro critério clínico, laboratorial, vamos dizer assim, qual é? Ah, outra coisa, essa albuminúria é persistente, há mais de 3 meses, tá, gente? Uma andorinha só não faz verão. Eu vou ter que depois
repetir e ver se ele realmente mantém essa albuminúria, tá bom? Porque pode ser uma albuminúria transitória. Tem que ser uma albuminúria transitória, não faz diagnóstico de nefropatia diabética. Então, uma única dosagem isolada não vai adiantar. Eu vou ter que depois acompanhar, tá bom? Sabe que não é a glicemia? É a taxa de filtração glomerular estimada menor que 60 ml em minuto por mais de 3 meses. Que cai também no critério de doença renal crônica, né? Mas aí eu estou pensando em diabetes. Então, pacientes que têm diabetes há mais de 5 anos, né? Ou evidência do fundo de ouro de retinopatia diabética, mais uma taxa de filtração glomerular menor que 60 ml em minuto, independente de ter albuminúria ou não. Vocês têm que voltar, a aula que eu coloquei para vocês, a gente mostra lá, uma paciente com descontrole glicêmico, né? Inicialmente ele hiperfiltra, a taxa de filtração glomerular fica lá mais que em torno de 130 ml em minuto, né? Entre 120 e 140 ml em minuto, taxa de filtração glomerular. Depois ele começa a cair a taxa de filtração glomerular para o nível normal e começa a aparecer a albuminúria. Depois ele evolui com macroalbuminúria até que perde a função renal. Isso é o que a gente entendia que seria para todo mundo. Hoje a gente entende que não. Tem paciente que perde a função renal e ele não tem albuminúria, né? Então, ele pode ter doença renal pelo diabetes? Pode, tá? Então, hoje, se você tiver uma taxa de filtração glomerular menor que 60 ml em minuto, num paciente com mais de 5 anos de diabetes, mesmo que ele não tenha albuminúria, pode ser doença renal por diabetes? Pode. Tá bom, gente? Entendido isso? Então, assim, a hipótese de vocês, vamos voltar. Esse paciente tem nefropatia diabética? Vamos voltar aqui no caso, ó. Deixa eu só tentar colocar aqui no... Peraí. Voltar aqui botar no mouse, para eu poder voltar aqui. Primeira coisa que a gente falou, que o critério tempo, não é isso? Então, vamos lá. Ele tem critério tempo? Eu tinha até mostrado para vocês, né? Tem, não tem? Ó, ele tem aqui aproximadamente 10 anos, né? Então, ele tem um critério tempo. Isso ele tem. Tá aqui, ó. Tem o critério 10 anos, né? Opa. Não muito boa de mira, não, mas ele tem um critério tempo, tá? Beleza. E aí, opa. Vamos buscar os outros critérios. Quais são os outros dois? A gente falou taxa de filtração glomerular e proteinúria, não foi? Isso aí. E ele tem taxa de filtração glomerular menor que 60 ml em minuto ou albuminúria maior que 30 miligramas em 24 horas? Ele tem, não tem? Eu só não sei se é persistente. A gente teria que fazer um acompanhamento, né? Minimamente eu pediria para ele retornar, né? Retorna, peço uns exames, ele volta daqui a uns 2, 3, daqui a 3 meses, né? Eu não sei de quando é esse exame que ele fez. Pode ser que ele tenha trazido consigo um exame de 6 meses atrás. Aí eu faço um outro exame agora, né? E é bom até que eu faça, na minha prática, eu costumo fazer de acompanhamento para diagnóstico, pelo menos 3 exames, né? Para poder ter certeza que aquela albuminúria realmente ela é real, né? E ter uma média dessa albuminúria, tá? Mas assim, se tem um exame a mais de 6 meses, pelo menos eu vou pedir mais um agora. É para poder saber se realmente é uma albuminúria persistente. E a creatinina serve para fazer o quê, gente? Eu posso fazer o quê com essa creatinina? Isso, a estimativa da taxa de filtração glomerular. Alguém poderia fazer essa estimativa para mim? E aí eu quero que vocês me respondam qual é a melhor fórmula para fazer essa estimativa aqui no bate-papo. Responde para mim. Enquanto vocês fazem, eu vou fazer também. Vou colocar aqui, ó, vamos lá.
Muito bem, Isabela. CKD é EPI. Muito bem, Gabriela também. Isso aí. Ótimo. Faz a continha aí pra gente. Quantos anos ele tem, professora? 50, tem 50 anos. Certinho, 38 ml minuto. Parabéns, isso aí. Carol também acertou. 38 ml minuto. Quem não fez, faz aí, gente. Só para vocês conferirem. Abre o aplicativo e coloca lá, ó, creatinina sérica com pontinho e tem que ter pelo menos ali uma casa decimal, preferencialmente 2, tá? Aí coloca pra gente creatinina, a idade, o gênero e a raça que a gente coloca sempre como outros, tá bom? Deu 38 ml minuto. Ele tem uma relação albumina-creatinina igual a 500 miligramas por grama. Guarde o seguinte, proteína identificada é igual a proteína quantificada. Se no EAS tem proteína, eu vou ter que fazer a quantificação com a relação albumina-creatinina. Na verdade, quando eu tenho proteína no EAS, é que eu já tenho certeza que tem mais de quanto de albumina na urina, gente? Mais de... Se aparece mais de 300 miligramas em 24 horas. Muito bem mesmo. Então, a hipótese é nefropatia diabética? Hein, gente? Isso, tá? Baseado no que a gente conversou, né? Vai ter que confirmar, mas sim, né? É nefropatia diabética. E qual é a conduta? O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Esse paciente, vou voltar aqui, ó. O que a gente tem que fazer com esse paciente? Controlar a glicemia, muito bem, né? Tá falando aqui se ele usa... Não tá tratando de nada, misericórdia, tá totalmente sem tratamento, né? Então, eu vou controlar a glicemia, vou começar... Aí a gente vai avaliar, né, a possibilidade de fazer uma hipoglicemia antioral para ele, né? Podemos fazer... A glimepirida é uma opção, né? Não é tão cara, se é um paciente do posto de saúde, né? Com a taxa de filtração glomerular que ele tem, a gente poderia sim fazer a metformina, né? O objetivo é manter a hemoglobina glicada abaixo de 7, né? Muito bem. E para a pressão arterial, isso aí, controlar a pressão arterial, usar o quê? IECA ou BRA, né? Então, eu posso usar enalapril, a gente usa muito enalapril, né? A posologia simples, de 12 em 12 horas, eu posso começar aí com 10 miligramas de 12 em 12 horas, se precisar depois eu aumento para 20 miligramas de 12 em 12 horas, ou faço losartana, por exemplo, posso começar com 50, aumentar para 100 miligramas em 24 horas, né? Então, mais uma coisa ou outra, não as duas coisas, tá? O que mais? Colesterol também, eu tenho que manter o LDL colesterol abaixo de 100 miligramas por decilitro. Tem algumas são, na verdade, calculadoras, né, para avaliar o risco cardiovascular. E de acordo com esse risco cardiovascular, eu posso ter que ser mais agressiva no controle do colesterol do paciente, tá? Das estatinas, foi feito um consenso entre a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e de Nefrologia. E eles colocaram a opção da atorvastatina como opção mais segura para controlar o colesterol desses pacientes, tá? Então, a gente poderia fazer aí atorvastatina 20 miligramas. Agora, lembrar, gente, que eu tenho que conversar com o paciente sobre as mudanças de hábito, né? Atividade física, né? Lembra que também vale para doença renal crônica? Meia hora, 5 vezes por semana, né? Controle, não adianta fazer hipoglicemia antioral se não fizer uma dieta para o diabetes. Não adianta fazer IECA se não tirar o sal da comida, né? Então, todos esses cuidados a gente tem que ter. Reduzir a ingesta proteica,
né, para um nível que seria até o ideal para todos, né? Diminuir o consumo de carne vermelha. Então, essa mudança de hábito, ela é fundamental também, tá? Vamos para o segundo caso? Alguma coisa vocês querem perguntar aqui, gente? Hein? Podemos seguir? Alguma dúvida? Então, vou seguir, tá bom? Ó, isso aqui, baseado em fatos verídicos. Vamos lá. MRS, feminino, 48 anos, negra, obesa, encontra-se internada na enfermaria de clínica médica há 3 dias, internada com diagnóstico de pneumonia comunitária, no 3º dia de ceftriaxona e azitromicina. Foi solicitado parecer à nefrologia devido à elevação de escórias nitrogenadas. Pressão arterial 180 por 110, frequência cardíaca 80 batimentos por minuto, respiratório 22 incursões por minuto, saturando 94% ao ar ambiente. Aparelho cardiovascular, ritmo cardíaco regular em 3 tempos, com B4 de ventrículo esquerdo, né? Aparelho respiratório, murmúrio vesicular universalmente audível, com crepitações finas em base direita. Abdômen obeso, indolor e sem visceromegalias. E os membros inferiores com edema de 2 cruzes em 4. E aí eu pergunto para vocês, até aqui, teria algum motivo, assim, o que vocês pensam do caso? A gente está diante de uma paciente aí com pneumonia comunitária, usando ceftriaxona e azitromicina nesse contexto clínico. Pedido parecer para nefrologia por elevação de escórias nitrogenadas. Bem, o que poderia fazer aumentar a creatinina sérica dessa paciente? O que vocês pensariam até aqui? Esqueçam que é aula de nefropatia diabética. Porque elevação de escórias nitrogenadas é aumento da ureia e da creatinina. Numa paciente internada, né, com esse quadro infeccioso, o que poderia fazer aumentar as escórias nitrogenadas? A acidose lática, que a Ana colocou aqui, poderia acontecer, Ana, numa paciente, vamos imaginar, uma paciente com uma infecção grave, né, que evolui com quadro de choque séptico, né? Então, tem uma instabilidade hemodinâmica por um quadro infeccioso. Vamos supor que o foco fosse pulmonar, né? Uma pneumonia, levando então a um quadro séptico com instabilidade hemodinâmica, com hipotensão. Essa paciente não poderia ter uma baixa perfusão tecidual, e aí chegando menos sangue lá, menos oxigênio, porque quem leva o oxigênio para o tecido é o sangue, né? Então, se está hipotenso, pode ser que essa periferia fique mal perfundida, e aí realmente pode gerar uma acidose lática, né? Mas a acidose lática, ela, assim como o tecido ficou mal perfundido, o rim pode ficar mal perfundido também numa situação de hipotensão e vir ao paciente pode evoluir com uma injúria renal aguda, tá? Então, a acidose lática, ela pode estar em paralelo a um quadro de injúria renal aguda nesse contexto de infecção, né? Mas não é a causa da alteração, não é isso que vai elevar as escórias nitrogenadas, entendido? Macrolídeo, na verdade, muito bem pensado, né? Antibiótico, independente do macrolídeo, né? As cefalosporinas, especialmente de primeira geração, estão relacionadas à injúria renal aguda, né? Então, a gente tem lá tem necrose tubular aguda e isquêmica e por toxicidade, né? E a gente tem algumas medicações, como anti-inflamatórios, cefalosporinas de primeira geração, que podem levar
a injúria renal aguda também, tá? Então, antibiótico é algo que a gente tem que pensar, né? Ô, professora, Oi, ela não tá as entendendo. Fala. as cefalosporinas de primeira geração, elas podem causar mais injúria renal aguda do que o macrolídeo, é isso? Na Tem mais verdade, chance? o macrolídeo não é uma droga que classicamente está relacionada à injúria renal aguda. Na verdade, qualquer medicamento, qualquer, independente de ser antibiótico ou não, pode levar ao que a gente chama de nefrite tubo-intersticial aguda. Nefrite tubo-intersticial aguda, que é diferente. Nefrite tubo-intersticial aguda é como se fosse um quadro, assim, uma alergia no rim, entendeu? Assim, você usa Sim. medicamento, e aí, o Mitsu falou sobre isso, né? No sangue você Sim, vai ter eosinofilia, na urina eosinofilúria, que na verdade vai vir como piúria, né? E um aumento da creatinina. Muitas vezes você só tem um aumento da creatinina. E isso é a nefrite tubo-intersticial aguda. Agora, existem algumas medicações que estão relacionadas à nefrotoxicidade que levam a necrose tubular aguda, né? E aí a gente está citando a possibilidade disso acontecer com alguns medicamentos, né? A azitromicina não é uma delas, tá? Então, assim, nesse contexto, né, paciente que está internado, a gente tem que pensar em necrose tubular aguda, né? Então, o paciente que está internado e que tem injúria renal aguda, por quê? Será que é o paciente que está hipovolêmico, né? Está hipotenso, mas não é o caso dela. Eu acho que pensar nos medicamentos seria uma boa opção, né? A hipertensão por si só, né? Só se ela tivesse um comprometimento renal pela hipertensão. Lembra quando a gente tem a nefropatia hipertensiva benigna e maligna, né? Mas aí a gente tem um quadro neurológico, geralmente o paciente está torporoso, é um quadro mais agudo, de mais gravidade, sabe? O paciente, geralmente essa hipertensão, num paciente que está clinicamente estável, ela é negra, ela já deve ter uma hipertensão já de longa data, pode até ter um comprometimento da pressão arterial, mas não agudamente, não. Mais provável seria uma nefropatia hipertensiva, mas benigna, não maligna, porque na maligna o quadro é outro, é um quadro de muito mais gravidade, tá? Deixa eu ver se eu consigo agora colocar no mouse. Peraí. Ih, tô riscando tudo aqui. Foi. Mas aí, gente, eu tenho aqui os exames da admissão dessa paciente. Vê o que vocês acham do exame da admissão. Fala para mim. O que chama atenção para vocês? É uma paciente, ela tem uma glicose de 200, não tem, gente? Essa paciente, ela tem glicosúria também, né? Bem, a gente não tem na história, né? Não estava falando ali na história dela ser diabética, não, tava? Ó, não tava, não. A gente vai ter que questionar, né? Vamos supor que sim, ela é diabética, tá? A gente conversou, e quando é pedido um parecer, não sei se vocês sabem como é que funciona isso, é pedido um parecer e você vai lá e responde um parecer, né? E aí, quando você responde um parecer, você vai colher a história clínica do paciente. E ela vai falar para você algumas informações espontaneamente, outras você vai acabar questionando. Muito bem, perguntar quanto tempo ela é diabética. Vou falar para vocês que ela é diabética há 3 anos. Ela é diabética... Não, ela é diabética... Vamos lá. É diabética há 3 anos. Tá? Ela sabe que é diabética há 3 anos. É o tipo 2. Ela só sabe que é há 3 anos. Ela pode ser diabética há mais tempo?
E, ó, não acompanha direito, não. Não acompanha direito. Ela... Ó, eu vou fingir que eu sou a paciente agora, tá bom? Eu sou a paciente, vocês vão me perguntar como se eu fosse a paciente. Então, vamos lá. Vocês estão me perguntando há quanto tempo que eu sou diabética? Ó, doutor, eu sou diabética, eu sei que eu sou diabética há 3 anos. Eu não vou muito no posto, não. Aí, eu, 3 anos, eu fui lá no posto de saúde, a médica fez o exame e falou que eu estava diabética. Mas depois eu não voltei mais. Não gosto muito desse negócio de ir no médico, não. Ah, eu tratei um pouquinho no começo, mas aí eu passava mal, aí eu parei de tratar. Eu não costumo ir no médico, eu não fiz nenhum exame de vista. Não tenho nada de vista, não fiz nenhum exame de vista, doutor. Ó, remédio é assim. Quando eu tô com dor de cabeça, aí eu tomo remédio de pressão. Quando tá boa, né, tô sem dor de cabeça, eu não tomo nada não, doutor. E para aquele negócio do açúcar no sangue, eu não tomei mais nada. Eu tomei pouquinho, mas me fez um mal danado, eu parei. Ó, vou fazer uma pausa de paciente aqui. A Ana Beatriz está me perguntando se teria que fazer uma gasometria dessa paciente. Bem, a gasometria, a gente vai pedir em algumas circunstâncias, né? Se eu tenho, por exemplo, uma suspeita de que essa paciente tem uma acidose metabólica, eu vou pedir. Eu tenho uma suspeita que tem uma insuficiência respiratória, eu vou pedir, né? Ela está saturando 94%, né? Não está falando aí se ela está com suplemento de O2 ou não. Então, você pode pedir, mas você quer ver a PaO2 dessa paciente, é isso? Né? Ela está saturando acima de 90%, abaixo de 95%, mas acima de 90%. Teria que ver se ela está com O2 ou não, aí você pode pedir, tá? Só não sei se vai mudar a sua conduta agora, entendeu, Ana? Mas vamos lá, vocês querem me perguntar mais alguma coisa, gente? Eu sou Dona Maria. Bem, então eu vou falar para vocês, né? A Dona Maria, ela é diabética há uns 3 anos, nunca fez exame de vista. Aí, Eduardo, o que você acha de pedir um fundo de olho? Você acha que seria legal? Te ajudaria fazendo um fundo de olho? Legal, né? E aí, vamos supor, então, que você pediu o fundo de olho, Eduardo, e ó, veio normal. Fundo de olho veio normal. Isso fala para favor de quê para você? Que provavelmente, isso aí, muito bem, não descarta a lesão renal, não descarta, mas torna-se assim, não vou te falar que não descarta, mas assim, o que eu penso? Bem, se essa paciente tem diabetes há 3 anos, ela falou que está há 3 anos, o fundo de olho dela é normal, bem, mais provavelmente que ela realmente tenha diabetes há pouco tempo, né? Então, menos provável que o comprometimento renal que ela apresenta agora seja de diabetes, né? Mas, de fato, diabetes tipo 1 tem uma relação muito maior, em torno de 90%, a nefropatia diabética do paciente com diabetes tipo 1 tem uma relação muito mais próxima em relação à retinopatia diabética. 90% dos pacientes com nefropatia diabética que tem diabetes tipo 1 também tem alteração no fundo de olho. Esse número cai para 60% no paciente com diabetes tipo 2, tá? Você está correto, tá? E aí, gente? Mas vocês, assim, eu estou tentando trazer vocês para pensar, é doença renal do diabetes ou não? Esse que eu quero saber, porque ela tem uma creatina de 2,2. E ela já chegou com essa creatina, assim, entendeu? Fala. Ô, professor, ela tem critério de síndrome metabólica? Por ser obesa, ter hipertensão e diabetes? Olha só, a gente tem que rever os critérios de síndrome metabólica, mas se eu não me engano, é a glicemia, né? Acho que é acima de 99, não tenho certeza, mas o HDL baixo, né?
HDL baixo, a circunferência abdominal também, né? A hipertensão arterial, eu acho que sim. Se você for fazer, é um paciente de alto risco cardiovascular, né? Por isso, né? Mas vamos lá, ó, creatinina aumentada, né? Com a glicose alta já na admissão. E eu pergunto para vocês, tempo de diabetes, 3 anos segundo ela, né? Quando ela chegou, Eduardo, a creatina já estava alta. Ela chegou com uma creatina aumentada. Seria bom se a gente tivesse algum exame assim, que ela fez uns 2, 3 meses atrás. E como ela está com um quadro infeccioso agora, eu não sei qual é a repercussão desse quadro infeccioso, se de repente pode até ser pelo quadro infeccioso atual, né? Mas se ela tivesse uma creatina anterior, isso aí, Ana, mês passado estivesse normal, aí eu vou pensar num quadro agudo. Mas se ela já tivesse lá 2 de creatinina, no mês anterior ainda, 3 meses atrás, 2,5, 1,8 de creatinina, eu entendo que ela é crônica. Agora, o que tem aqui que faz com que a gente pense o seguinte, não deve ser nefropatia diabética, que está fora, o que é? Eduardo está no caminho certo. É isso aí, a Ana Beatriz também. É a hematúria. A hematúria está falando completamente contra, né? Hematúria e cilindro hemático, especialmente o cilindro hemático. Lembra que eu falei para vocês, quando eu falei sobre biópsia, lá na síndrome nefrótica, né? Eu falei que a gente biopsia, na verdade a gente não biopsia paciente com nefropatia diabética, a não ser que fuja do que é esperado, entendeu? Então, assim, quando foge da evolução natural da doença, aí sim eu penso em biopsiar. E a presença de hematúria e cilindro hemático fala contra a nefropatia diabética. Então, essa hipertensão, talvez fosse uma paciente já hipertensa previamente, mas ela está mais hipertensa agora. Talvez também seja consequência de uma glomerulopatia que se instalou agora. Talvez essa pneumonia nem seja pneumonia, gente, por incrível que pareça. Existem algumas glomerulopatias que cursam com comprometimento pulmonar. E aí, para um desavisado, né, veio a radiografia de tórax, né, com infiltrado, muitas vezes é um infiltrado bilateral, pode dar a impressão de ser pneumonia. Aqui era mais basal, né? Mas poderia sim ser uma síndrome pulmão-rim. Apesar do que, o comprometimento não costuma ser tão localizado, né? É mais difuso. Mas poderia ser. Na verdade, pode ser uma confusão diagnóstica, essa história de pneumonia comunitária, e, na verdade, ser um comprometimento pulmonar por uma doença sistêmica, tá? Entenderam, gente? Mas é para a gente pensar fora da caixinha, né? O paciente não é porque ele é diabético que ele tem que ter nefropatia diabética. Eu tenho que pensar em outras possibilidades diagnósticas. Especialmente se ele não tem tempo de diabetes para ter aquele comprometimento todo, né? Ou se ele tem hematúria, né, dismórfica, aí uma evolução, uma perda muito rápida da função renal. Eu também tenho que pensar em outras hipóteses diagnósticas quando o paciente tem uma perda muito rápida da sua função renal. Tá bom? Entendido? Não tá jóia. Olha, eu acho que nós terminamos aqui. Ah, não, falta aqui. Ai, gente, olha, tem uma pista aqui, ó. Creatinina 2 meses, 1 de creatinina e ureia 50, um EAS normal. Eu tinha até esquecido que eu coloquei isso aqui para vocês. Então, assim, o exame anterior. Se ela trouxe um exame anterior a 2 meses creatina de 1, paciente é aguda, tá? Então, uma glomerulopatia está se instalando agudamente. O Eduardo colocou também hipertensão, edema e hematúria. Não pensa em síndrome nefrítica? Pensa em síndrome nefrítica, sim. Tem que pedir biópsia, tá certo. É um paciente que está... O contexto não é aquele contexto de nefropatia diabética. Está fugindo, tá bom?
Entendido? Sabe o que eu queria pedir para vocês? Não sei se vocês topariam a gente abrir o vídeo um pouquinho para eu ver vocês. Quem pudesse abrir o vídeo. Será que alguém? Quem são os corajosos aí? Abre o vídeo um pouquinho. Vamos ver vocês, saudade de vocês. É uma turma que eu vou ter assim, pouco contato, né, pessoal, mas eu estou muito orgulhosa de ter vocês aqui persistentemente com a gente, tá? Queria agradecer, pedir desculpas por qualquer transtorno, me colocar à disposição. E aí eu falo pelos colegas da cadeira também, tá? Muito obrigada. Está sendo ótimo, professor. Que bom que vocês estão gostando. A gente espera que vocês gostem mesmo, ver a carinha de vocês. Eu fiquei até emocionada, me deu vontade de chorar, confesso. Fiquei emocionada de ver vocês. Tá? Muito bacana. Muito obrigada pelo período, professora. Obrigada a vocês, tá? Tudo de Obrigado, bom. professor. Obrigada, professora. Muito bom. Obrigada, professora. Beijo, gente. Se cuidem, tá? Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, professora. Bom final de semana. Vocês também. Boa semana.